me chamo Guiomar e hoje eu vim compartilhar com você a melhor forma de montar o seu cerimonial para casamento. Antes disso, eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu comigo quando eu iniciei nesse ramo de eventos. Eu trabalhava com formatura, com 15 anos, com casamento, e eu me lembro muito bem do primeiro casamento que eu organizei. Organizei de modo geral assim o dia do evento, né, no momento ali da cerimônia, e eu trabalhava para uma equipe aqui em Passo Fundo e a pessoa chegou para mim e disse: Guiomar, hoje é com você. E eu, sinceramente, assim, eu gelei naquele momento porque eu não tinha experiência, eu não sabia como conduzir. Na verdade, eu tinha um pouco de experiência, mas não uma experiência suficiente para conduzir toda uma cerimônia de casamento. E naquele momento eu olhei para o cerimonial e eu percebi que ali não tinha todas as informações que eu precisava puxar lá da minha mente o que eu sabia e colocar em prática. E aquele momento para mim foi muito marcante porque eu fiquei com medo. E ao mesmo tempo eu sabia que aquilo ali precisava ser perfeito porque eu estava trabalhando com o sonho de uma pessoa, com o sonho de uma família, duas famílias no caso de um casamento, né? Então, para mim aquilo foi muito marcante e quando eu abri a minha empresa, eu decidi que eu me importaria com os detalhes, com os mínimos detalhes de cada evento. E hoje eu fiz aqui uma lista para compartilhar com você de algumas coisas que eu penso que são importantes num cerimonial e que naquela ocasião teria me ajudado imensamente se tivesse essas informações. Eu teria me sentido muito mais segura para executar o serviço. O cerimonial ele precisa ter todas as informações, ele precisa ter todos os detalhes específicos de tudo que vai acontecer. Então, precisa ter o nome de quem? Nome dos noivos, nome dos pais, nome dos irmãos, nome dos padrinhos, nome do padre, nome de todo mundo. Dos serviços, né, dos fornecedores. É muito importante que você organize no seu cerimonial e coloque lá, por exemplo, fotografia. Qual a equipe de fotografia que vai estar? Qual o contato do dia, né, com quem você vai conversar no dia? Porque se acontecer alguma coisa, houver algum atraso, você tem o nome dessa pessoa e o número de telefone dela, e aí você liga e consegue conversar diretamente com o serviço. Então é muito importante ter nome de todo mundo, de foto, filmagem, buffet, decoração, de tudo. Tudo que você puder imaginar. O passo a passo de tudo que vai acontecer. Isso desde antes de começar até o final. Então, por exemplo, o horário que vai ser levado o chopp, o horário que vai iniciar a decoração, quem vai fazer a decoração, quem é responsável, o horário de início de cerimônia, se tem tolerância de atraso, porque tem alguns casos assim que a noiva ela não quer atrasar. Então a gente não atrasa. E tem casos também que a noiva diz: "Não, vamos atrasar aí 15 minutos, 20 minutos". Ou um tempo de tolerância, o máximo que eu aceito é 10 minutos de atraso. Então tudo isso precisa estar no cerimonial para a equipe que estiver executando esse cerimonial tenha todas as informações aqui, na palma da mão, que ela possa olhar no cerimonial e conferir se está de acordo com o que ela está pensando em fazer, certo? Referente aos serviços, eles precisam ter o cerimonial com antecedência. Como que eu, Guiomar, trabalho? Hoje eu faço o cerimonial, eu tenho uma última reunião com o meu cliente, e nessa última reunião eu deixo o cerimonial redondinho, né, tudo certinho, e depois disso eu encaminho para os fornecedores. O prazo que eu costumo encaminhar
é de 2, 3 dias antes do evento, eu encaminho o cerimonial para todos os serviços, para foto, filmagem, para o som, para o DJ, para a equipe de recepção. Então eu encaminho para todos os serviços que precisam ter noção, né, de quando que vai acontecer, dos horários que vai acontecer, né, as coisas, né, o andamento do cerimonial em si. Inclusive, o buffet é muito importante ele ter uma noção de horário, de quando que vai ser servido as entradinhas, de quando que vai ser servido o buffet, né? E a gente consegue fazer esse cálculo com antecedência. Claro que normalmente a gente tem uma margem de erro de 15, 20 minutos para mais ou para menos, mas isso a gente consegue ajustar no decorrer do evento, certo? No dia do seu evento, então, é bem importante você delegar funções. Por exemplo, eu, Guiomar, tenho uma equipe hoje excelente, eu dei o treinamento para essa equipe, eu sei que tudo que eu pedi para eles fazer, eles vão fazer conforme o procedimento, que eles não vão ter medo, eles têm segurança do que eles estão fazendo, porque fui eu que treinei eles. Então, assim, eu tenho total segurança, total confiança na minha equipe. No dia do evento, então, eu chego, por exemplo, no casamento, né? Eu chego na igreja com a equipe e eu passo o cerimonial, passo a passo do cerimonial com a minha equipe e eu distribuo as funções. Por exemplo, quem vai ficar no som, quem vai organizar o cortejo, quem vai fazer a recepção. Olha só, quanto à recepção da igreja, a minha instrução para minha equipe sempre é que eles direcionem os convidados para os primeiros bancos da igreja. A igreja fica mais bonita para as fotos, né? Porque ela parece mais cheia. O fotógrafo, ele consegue concentrar... se a gente concentrar, por exemplo, os convidados, se for uma igreja muito grande, larga, né? A gente concentra normalmente nas duas fileiras do meio, quando são poucos convidados em relação ao tamanho da igreja. Para o fotógrafo facilita muito isso, foto, filmagem, né? E aí eu passo tudo isso eu repasso no cerimonial e distribuo as funções. E já distribuo ali também as funções do que cada um vai fazer lá no salão do evento, né? Por exemplo, quem vai fazer essa pré-reunião com a equipe de buffet, quem que vai ficar coordenando ali, avisando, estamos organizando as fotos, está quase na hora de montar o buffet. Então tudo isso a gente combina antes quem vai ser o responsável. Quem vai ser o responsável por montar o brinde, né? Quem vai ser o responsável por ficar conversando com o pessoal das bebidas, de foto, de filmagem. Então tudo isso a gente distribui antes. Eu deixo isso a cargo da minha equipe, porque hoje eu sou, digamos assim, a pessoa que acompanha a noiva e o noivo. Então eu tô sempre ali com eles, dando suporte. Sempre que eles precisam, eu estou ali à disposição deles. Então a minha equipe, ela toma conta de todo o resto, da recepção, encaminhar, organizar cortejo, dar ok do som, homenagem, tudo isso é a minha equipe que faz. Eu fico ali mais para administrar. Vamos lá então. Reunião com serviços, ok. Olha só, o óbvio precisa ser dito, ou seja, o óbvio precisa estar no cerimonial, né? Tudo precisa estar no cerimonial. Por exemplo, eu coloco no meu cerimonial lá que a equipe ela tem que colocar a flor de lapela no padrinho, né? Colocar a flor de lapela no padrinho, já pedir o nome desse padrinho e dar um ok lá na lista, que eu tenho uma lista de padrinhos e madrinhas. Então colocou a flor na lapela, já dá um ok que esse padrinho chegou. Confere botão de paletó, sempre a gente confere. Para entrada de cortejo a gente confere, para foto a gente confere. Então isso é um padrão de trabalho, né, que nós temos como um dos princípios, né, que a gente trabalha. Lado de entrada, então quando a gente fala de cortejo, a gente sabe que tem um lado que a mulher entra e tem um lado que o homem entra. Então isso claro que tudo isso é repassado antes no ensaio.
mas a gente repassa isso novamente no dia do evento, porque os pais ficam nervosos, os noivos ficam nervosos, os padrinhos, então eles ficam meio perdidos ali, eles precisam de alguém que passe essa segurança para eles. Então, isso eu coloco no meu cerimonial também, o lado do noivo, o lado que a noiva entra, aquela troca que acontece ali, né? Antes, quando o noivo vai encontrar a noiva ali na metade da igreja. Então, tudo isso eu coloco passo a passo no meu cerimonial. O altar, então, é bem importante a gente colocar no cerimonial também qual é o lado da família da noiva, qual é o lado da família do noivo, o tipo de cerimônia que está sendo feita ali, se é americana, se é tradicional, se vai ter assinaturas, se vai ser feito foto lá no altar nesse momento de assinatura. Então, tudo eu coloco, tudo. Setorizar foto buffet. É óbvio, né, que se é foto buffet a gente precisa setorizar antes, a gente precisa passar nas mesas avisando, olha, a gente vai fazer o foto buffet setorizado, então a gente pede que vocês aguardem aí um pouquinho que a gente já vem chamar para fazer foto e depois se servir. Então isso é óbvio, mas eu coloco no meu cerimonial, porque o dia ele é tão corrido que daqui a pouco a equipe ela tá aconteceu algo que fugiu do roteiro, então para não ter o problema de esquecer, eu coloco lá no meu cerimonial. Então eu coloco passo a passo, bem certinho o que vai acontecer, o horário, e aí eles vão dando um checkzinho, né? Tipo, isso aqui já foi, recepção já foi, setorizar buffet, ok. Então tudo eu coloco para eles ter a segurança de que está sendo feito dentro do que foi combinado com os clientes. Levar comida e bebida para os noivos. Então, como eu fico mais nessa questão do administrar para ver se está tudo certo, normalmente eu sou a responsável por isso. Então eu já fico esperando lá quando os noivos chegam, vou lá, levo um espumante para eles, levo alguma entradinha, levo alguma coisa, né, para eles comer. Então tudo o que precisa para a noiva, para o noivo, eu estou lá nesse dia para organizar. O meu cerimonial, então, ele normalmente ele é bem extenso, porque eu coloco tudo que for necessário, né, de informação, e é justamente por isso, para a gente não ter problemas na execução.